Olá, boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu vim aqui hoje para fazer uma live. Tô muito animada nessa quinta-feira para falar com vocês, mães de adolescentes. Eu vou tentar mandar aqui o link. Não sou muito boa nisso não, mas eu vou tentar mandar o link aqui pro pessoal, que o pessoal tá me pedindo. Opa, copiei o link aqui. A minha equipe. Pessoal, eu vim aqui hoje para falar com vocês. Estou aqui com o meu equipamento todo. Tomei o meu cafezinho. Vocês já trouxeram aí um café, um chá? Porque nessas horas, gente, tem que ter um café, tem que ter um chá. Agora eu aprendi a tomar café com adoçante, 2,5 gotas. Mas vamos lá. É rápida, tá? Não é uma live demorada. Quero falar aqui com vocês 20 minutos, 30 minutos no máximo. Então, assim, o que eu quero falar com vocês hoje? A live é 3 formas de colocar limite sem virar a vilã da casa. A mãe, quando ela tenta colocar o limite, ela vira a Nazaré Tedesco, a Branca, sempre aquelas vilãs de novela, né? Lembra das novelas da Globo que tinham as vilãs, Carminha? Ai, que horror, né? Nem tanto. Mas assim, acaba que a mãe, ela vira a vilã da história. Por quê? Porque ela tem que pôr ordem. E quando chega a fase da adolescência, que é uma fase que a mãe, ela era acostumada com a criança. Aí ela vai tentar educar aquele filho, aquela filha, como ela educava quando era criança, não dá certo. Aí ela tenta botar aquele limite, tenta conversar, daí vira briga, aqueles conflitos diários, que muitas mães falam pra mim que são conflitos dolorosos e que acabam afastando o filho ou a filha adolescente da mãe. Aí o que acontece? A mãe fica chateada, o filho fica triste, aí gera mais conflito. Então, assim, hoje nós vamos falar disso, como colocar esses limites. Eu vou trazer 3 pontos importantes para vocês conseguirem entender como colocar esses limites sem virar a vilã. Então, vamos lá. Primeiro eu quero começar com uma perguntinha para vocês. Eu tenho aqui minha colinha, porque sem colinha não dá. Cabeça não guarda tudo, né, gente? Então assim, ó, quantas vezes você colocou um limite no seu filho e depois ficou se sentindo a pior mãe do mundo? Quem quiser colocar aí no chat, tá? Eu tô vendo as mães entrando. Olá, pessoal, boa tarde. Pode colocar no chat, se quiser fazer pergunta também, fica bem à vontade. Aí eu vou respondendo conforme vai dando, eu tenho um caderno aqui, ok. Então assim, quantas vezes você já colocou limite? Ah lá, muitas vezes, né? Então a gente tenta pelo menos colocar, às vezes dá certo, às vezes a gente falha e tá tudo bem, é assim mesmo, né? Aí você fala algo que é necessário, aí o que acontece? Ele ou ela reage mal, e de repente você começa a duvidar de você mesma, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô entendendo o momento certo de colocar esse limite? Será que eu fui dura demais? Será que eu tô estragando a relação? E são coisas que ou a mãe pensa, será que eu fui dura demais? Ou a mãe pensa, será que eu fui permissiva demais? Então, de qualquer forma, vem aquele receio de saber se está fazendo a coisa certa ou não. Mas a verdade, gente, é que muitas mães não têm dificuldades em amar os filhos. Não é essa a questão. Nós não estamos colocando aqui agora o amor em questão. O que elas não aprenderam, na verdade, é a lidar com isso daí. Se sustentar como mãe nesses momentos de conflito. A gente não aprendeu isso. Quando nasce eu costumo falar isso muito, é uma fala que quem me conhece, quem já me ouviu sabe. Então, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? A partir daquele momento, a mãe começa a aprender a lidar com o bebê. Aí vem as birras, né? Que é muito desafiador. A mãe fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Essa é a pior fase da minha vida. Não é. Tem outras coisas que virão.
E quando chega a adolescência, que é aquela fase que a mãe também não está sabendo lidar, você aí que é mãe de adolescente, pode pensar, tenta lembrar. Lembra quando seu filho tinha 2 anos, começou a fazer birra e você não sabia como lidar com aquilo? Na adolescência também está acontecendo isso com você, só que é de uma maneira um pouco diferente. Então, por isso que hoje eu trouxe aqui para vocês essa proposta de falar sobre essas 3 formas de colocar o limite sem transformar a relação da mãe com os filhos numa guerra diária. Vamos lá. Quem aí vai me ajudar a lembrar coisas que vocês se lembrem? Coloca aí para mim, mães. Fazer tarefa, fazer lição. Não é porque é adolescente que a gente larga para lá. Você já fez a lição, aquele trabalho, você conseguiu aquela pesquisa, ou outra coisa. Tira o seu prato da mesa, ou outra coisa. Você não vai dormir? Sai desse celular. Nossa, se eu for começar a colocar aqui, meu Deus, é muita coisa que acontece. E daí a gente não sabe, às vezes, estar lidando da melhor maneira. Então, assim, quando a criança entra na adolescência, ela muda em muitas questões. Não é só a questão física. A questão física a gente percebeu ali que pelos, suor mais, a questão hormonal. Mas o que muda muito na adolescência e a gente não consegue trabalhar, entender muito bem, é a parte emocional, porque isso fica muito reservado. Então, assim, do ponto de vista psicológico, para a mãe conseguir lidar é bem complexo. Daí ela não consegue. E o adolescente, ele nesse momento, ele começa a se separar emocionalmente dos pais. Não é fácil ouvir isso, né, mãe? Mas espera, o meu filho está se separando de mim. Mas por que ele está se separando de mim? Eu amo tanto meu filho. É uma relação tão próxima que a gente tem e ele está se separando de mim. Por quê? Porque, mãe, ele está tentando construir quem ele é. Então, para ele construir quem ele é, ele tem que se afastar. Esse afastamento é natural, porque ele já está muito acostumado com a família, ele já está acostumado a lidar com a família, a infância inteira ele fez isso. Agora, ele vai ter que lidar com a sociedade, com outras pessoas. Então, quando a mãe diz assim para mim, mas meu filho não conversa tanto comigo, porque ele está agora, nesse momento, ouvindo os amigos que fazem parte de um outro cenário que ele vai ter que conhecer, que ele vai ter que lidar. Isso significa que ele questiona mais, ele reage mais, ele testa mais limites na família. Por quê? Ele está se autoafirmando, ele está construindo a sua identidade. E daí, como ele constrói a sua identidade e ele não concorda com algumas coisas que acontecem, ele vai contestar mais, porque ele está com um ponto de vista diferente. Quando é criança, a mãe é perfeita, né? É a idealização, é aquela fantasia. Na adolescência, ele já começa a perceber, ou a menina, que a mãe é real. Que aquela mãe que existe ali é uma mãe real. É uma mãe que também falha, é uma mãe que não é perfeita como ele idealizou. Então é uma mãe que ela existe ali para ele continuar, lógico, aprendendo, mas é uma mãe que ele pode contestar algumas coisas. Aí, o que eu quero que vocês entendam só nessa introdução? Que o conflito, ele não aparece porque a relação está ruim. Ele aparece porque ele está tentando crescer. E crescer significa amadurecer. E quando ele amadurece, ele tenta amadurecer também nas suas convicções. Por isso que muitas vezes eles vêm com algumas ideias, eles vêm com histórias que eles ouviram de outros colegas, ou até eles vêm imitando comportamentos, ou é um cabelo de uma cor diferente, ou é uma roupa, né? Ele acredita muito naquilo. Por que ele acredita muito naquilo? Porque é novo para ele e ele está construindo aquilo na cabeça dele. Não quer dizer que ele vai ser sempre daquela maneira. Quer dizer que ele está construindo a sua identidade por meio de coisas que ele vai experimentando. Porque com a família, se a mãe e o pai deram uma boa base para esse adolescente, o que vocês passaram na infância para essa criança, ele vai crescer com isso.
na infância, na adolescência, desculpa. Ele vai manter tudo isso que você passou e vai levar para a vida adulta dele. Então, quanto a isso, fique bem tranquila. Quando você sabe e você tem a segurança que você passou para essa criança uma boa base, na adolescência, por mais que ele vai experimentar muitas coisas, ele tem aquela base. A base sustenta. Lógico que a gente sempre tem que estar atento. A Alessandra está falando que eu tenho que largar e deixar experimentar tudo. Não é isso. Ele tem que experimentar sim, mas nós, que somos os adultos, temos que estar atentos a isso. Eu posso trazer exemplos aqui para vocês. Eu trabalhei quase 30 anos, né? Com escola, com pais, com mães, com adolescentes. E muito acontecia, às vezes, no ensino médio, vamos supor, as mães, elas falavam, ele já tá grande, é quase adulto, não vou me preocupar. Mas tem que se preocupar. Onde eu quero chegar? Você tem que deixar, sim, ele experimentar as coisas aí do mundo, mas atenta, conversando, dando a sua opinião, sim, de maneira respeitável. Porque não adianta querer ir confronto com o adolescente, gente, não vai funcionar. Eu vou até falar sobre isso com você. Então, para fechar essa introdução, para a gente entrar nos pontos, é nesse momento que ele mais precisa sentir que um adulto está presente. Firme ali com ele, estável ali com ele. Então, nesse momento, ele tem que ter alguém sim do lado dele. Por mais que ele tente mostrar, né, aquele jeito adolescente, assim, de tentar mostrar, eu não preciso de você. Mãe, você não entende dessas coisas, né? Imagina, não é por aí. Mãe, eu tô falando isso pra você. Meu Deus, você não tá entendendo, né? Mas, na verdade, ele quer que você esteja ali com ele quer falar sim. A filha quer sim você ao lado dela, parece que não, mas ela quer. E a gente tem que insistir, né? E também a mãe não pode pensar assim, ele se afastou, eu também vou me afastar. Não, alguém tem que dar o primeiro passo, né? Então, geralmente você, que é adulta, que já tem mais repertório que esse adolescente, que é a pessoa que precisa dar esse passo, né? Mas vamos para os pontos aqui que eu tô com ele, senão eu fico falando muito. Eu sou faladeira, gente, eu gosto de falar. Vocês estão tomando aí um cafezinho? Eu tô aqui com o meu, ó. Então, assim, o primeiro ponto. Muitas mães transformam limite em uma grande explicação. O que é isso? O que você está querendo dizer, Alessandra, com isso? O limite tem que ser claro e curto. Não adianta você começar a falar. Aí a mãe começa a dizer assim, eu até escrevi aqui de um jeito bem engraçado, você precisa chegar mais cedo, porque amanhã tem aula e você está cansado e eu me preocupo e você precisa entender. E a mãe vai falando. Mãe, o adolescente já parou de prestar atenção na segunda frase. Eu tenho que falar isso pra você. Na segunda frase acabou, ali quando você disse, amanhã tem aula, você tinha falado outras coisas pra ele, já foi. Ele não tá prestando mais atenção. E o que tá acontecendo com você? Gastou uma energia grande falando pra ele. Então, você não tem que gastar toda essa energia. Então, ser objetiva. Falar com ele o que ele precisa saber naquele momento. Não ficar falando muitas outras coisas, porque isso vai se perder. E isso, mãe, é comprovado, isso é estudo, tá? É do cérebro do adolescente mesmo. Ele tem questões na adolescência, no cérebro do adolescente, que elas começam a mudar. Então, assim, quando o adolescente, quando ele é criança, o cérebro tá ali, esponjinha. Tá guardando tudo, tá absorvendo, tá aprendendo. Aí os estudos mostram, vou falar de uma forma bem leve aqui para você, para não ficar uma aula, né? Os estudos mostram que na adolescência é feita uma faxina, como se fosse uma faxina, assim. O que não precisa mais eu vou limpar, porque eu tenho que me preparar para a fase adulta. Então, o adolescente nessa fase ele vem assim, não sou criança, não sou adulto, quem sou eu nesse mundo? Então, ele está construindo o cérebro do adolescente, por isso que ele precisa de limites claros e não de discursos longos, para ele guardar exatamente aquilo que você quer que ele
assimile. Então, se você estava ali para dizer, você precisa chegar mais cedo porque amanhã tem aula, ponto. Você está cansado, eu me preocupo porque eu te amo. Não, agora não é a hora. Chegue mais cedo porque você tem aula amanhã. Vê como funciona mais? Você foi firme, você foi tranquila, não ficou gritando, não ficou falando, não deu. Eles falam que a gente dá palestra, né? Aí lá vem a minha mãe com uma palestrinha, né? Então, assim, você tem que chegar para ele o seguinte. Então, eu tive muitas mães que mandaram no meu direct assim: meu filho não respeita o horário de chegar em casa. Lógico, adolescentes mais velhos, né? Hoje os adolescentes de 16, 17 anos, gente, já estão frequentando balada, tá? E às vezes baladas bem complicadas. Então, assim, ao invés de você falar, você tem aula amanhã, você tem que chegar, porque eu fico preocupada, porque o horário é esse. O horário é 22 horas. Simples, claro, sem transformar em debate. Não tem retorno. Entendem? Não tem retorno. O horário é esse. Ah, Alessandra, não vai funcionar com meu filho. Continue insistindo que vai. Não chegou às 22 horas, aí você vai sentar, vai tentar entender o que aconteceu. Ah, o Uber demorou, o Uber atrasou, mas não tinha uma outra forma? Você não poderia chamar mais cedo? E aí tem debate, aí ele pode rebater dizendo para você, porque daí ele está numa condição de tentar explicar para você o que aconteceu de uma coisa que ele fez errada e um acordo que ele não cumpriu. Né? Então, assim, quando o limite é curto, ele deixa de ser uma discussão e passa a ser o quê? Uma referência. Se você continuar todas as vezes mantendo aquilo, pode ser que no primeiro ele não vá atender, pode ser que no segundo, terceiro, 10º. Mas lá no 11º ele vai falar, puxa vida, né? Minha mãe combinou, hoje tá chato mesmo aqui, eu vou embora, vou pegar o Uber e vou embora mais cedo. Aí ele chega às 22 horas, ele chega 21h45, não importa. Mas assim, então que isso fique para você. Limites claros e objetivos. Nada de ficar se desgastando, mesmo porque é uma energia que você está gastando que você pode usar em outra coisa, tá? Segundo ponto aqui, sustentar o limite sem entrar em disputa emocional. Essa daqui é complexa, porque quando entra numa disputa emocional, o cansaço é muito grande. O cansaço emocional é muito grande. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, não é mesmo? Então, assim, o problema não é dizer o limite, o problema é sustentar quando o adolescente reage. Então, vamos supor que você fale alguma coisa para esse adolescente, para essa filha, para esse filho, e ele vai reagir com você em relação a isso. Né? Ele não vai aceitar, ou ele vai contra, ou ele pode ter aquelas respostas atravessadas, ou tal deboche, né? Que é muito conhecido, ou aquele virar o olho, né? Aí ele vira o olho assim, que tem irritado muito as mães, elas falam muito comigo, do tal virar o olho. Então, assim, quando o filho reclama, muitas mães entram numa discussão. Aí o que acontece? Elas querem convencer. E ele não quer se convencer daquilo. E quanto mais você tentar convencer, mais ele vai rebater e aí vai virar um confronto mesmo. Uma briga. E daí fica aquela coisa de os dois falando, se degladiando e não vão chegar em lugar nenhum. Porque o limite é posição. Você tem que ter uma posição, né, naquilo que você vai falar. Um exemplo, né? Um exemplo que eu até coloquei aqui. Eu entendo que você não gostou, fulano, mas o combinado continua o mesmo. Vamos voltar lá, às 22 horas, né? Mãe, mas vai ter... depois o pessoal vai assistir um filme e eu vou ficar de fora. Eu falo, eu entendo que você tá chateado, que você acha que vai ficar de fora aí de assistir o filme, mas, meu filho, o combinado é esse. Continua o mesmo. Não dá para abrir precedente. Entende, mães? É cansativo? É difícil muito. Mas não dá para abrir precedentes. Você tem que manter firmeza.
Eu sempre falo para as mães, que é uma coisa que eu sempre uso, é a firmeza com gentileza. Não precisa gritar, não precisa se desgastar, é aquilo. O combinado é esse. Então, na minha casa mesmo com as minhas filhas, elas sabem que tem coisas que são de se debater. Tem coisas que elas já sabem. Ok, vamos conversar. Pode ser que eu mude um pouco meu pensamento em relação a isso. Ok, mas tem coisas que não tem. Tem coisas que são daquela maneira e pronto. Combinado não sai caro, não é assim que a gente fala, né? Então, assim, o adolescente, ele vai testar muito o limite da mãe, para ver até onde que você pode ir, até onde que você vai aguentar. Ele pensa assim, vou continuar falando, porque vai que ela desiste e fala, não, tá bom, vai, não aguento mais. E é muito comum, né? Tem mães que falam pra mim, falam, olha, Alessandra, eu deixei, porque eu não aguentava mais, eu tava cansada já disso daí. Então eles testam para testar, para ver até onde que o adulto sustenta a estrutura dele. É complicado, é um pouco cansativo, sim, mas algumas vezes que você fizer, o seu filho, a sua filha, eles vão perceber. Olha, minha mãe, ela tá mais firme aí, hein? Ela não tá dando muita possibilidade, não. Então, assim, eu vou atender o que a minha mãe tá falando, vou dançar conforme a música dela, porque não vai dar boa. Daí eles começam a perceber, né? A perceber que eles têm que ir, é feio que eu vou falar, mas na cartilha. Não era assim que falavam os antigos? Andar na cartilha, seguir a cartilha, não é que falavam, né? Não é bonito isso. Mas eles têm que seguir, sim, as regras. Regras têm que existir. Não tem que ter medo de ter regras na casa. Tem que existir. Imagina uma casa sem regra. Não tem condição. Vira uma desorganização, uma bagunça danada e não vai dar nada certo. Então, assim, quando o adulto, uma coisa assim, quando o adulto ele recua diante da reação, o adolescente ele fica mais inseguro. Porque, na verdade, não é que ele quer mais liberdade, ele quer direcionamento. Por mais que pareça que ele quer liberdade, que ele não quer ouvir nada do que você está falando, que ele não está afim de papo, ele quer direcionamento, porque ele não sabe como ir sozinho por esse caminho que ele está enfrentando agora. Ele tem a base. Lembra que nós falamos da base? Então, falamos da base. Na infância, você deu a base para esse teu filho. Mas na adolescência, são outras coisas que ele vai aprender. São desafios também que ele passa. São amigos testando ele, tentando levar para caminhos que de repente não são aqueles que você gostaria que ele fosse. Então a base está lá, ela está sustentando, mas você tem que continuar dando essa estrutura que eu estou falando para você. Então seja firme, sim. Firmeza não quer dizer autoritarismo, é autoridade, é diferente. Você não tem que ser permissiva e nem autoritária, é a autoridade. Ele respeite você enquanto mãe e adulta dessa relação, tá? Vamos para o terceiro ponto. Eu nem sei quanto tempo. Oh, meu Deus, vamos lá. Separar o comportamento de identidade. O que será isso? Separar o comportamento da identidade. Uma coisa é o comportamento. Comportamento é aquela ação que o adolescente está tendo naquele momento. E identidade é o que ele é. Ele está buscando alcançar uma identidade. Olha só, se você confunde na cabeça desse adolescente que ele tem uma identidade, que você carimba ele com aquilo que eu vou falar daqui a pouco, ele vai ficar muito confuso e sem saber para que lado que ele vai, né? Aí é perigoso isso daí. Então vamos lá, ó. Uma das coisas que mais ferem o vínculo entre mãe e filho na adolescência é quando o limite vira ataque pessoal. Que é isso que eu estou falando agora. Você não está falando do comportamento e da ação inadequada dele. Porque ele vai ter comportamentos inadequados, sim. Ele está aprendendo e nós estamos aqui ensinando. Então, uma das coisas é você diz assim, você é irresponsável, você é impossível.
Não, você não pode falar para ele que ele é irresponsável, que ele é impossível. Você tem que dizer de uma outra forma para ele, porque você está atacando a pessoa e não o comportamento. Vocês conseguem perceber isso? Quando você diz, você é irresponsável. Vou falar, tem a minha filha, a Aurora. Vou usar a Aurora que ela não liga. Aurora, você é irresponsável. Só que ela não é, tá, gente? Eu vou dizer pra vocês que ela não é. Só um exemplo aqui, Aurorinha. Aurora, você é irresponsável. Eu não tô atacando o comportamento dela. Eu estou atacando ela enquanto pessoa. Ela vai dizer, nossa, minha mãe me acha irresponsável. E o limite, ele tem que corrigir o comportamento e não ferir a pessoa, não ferir o seu filho. Então, quando você fala com ele, você tem que dizer assim, Aurora, essa atitude não foi responsável. É diferente de quando eu digo, você é irresponsável. Você consegue perceber, mãe? Então, são formas de falar que vão fazer com que o filho e a filha não sintam-se atacados e feridos na sua identidade. Se alguém tiver mais dúvidas sobre isso, quiser falar comigo, pode me procurar no direct que eu falo com vocês, tá? Então, o limite, ele tem que proteger o vínculo e não atacar o vínculo que vocês têm. Porque se você protege esse vínculo, o seu filho adolescente vai te escutar mais. Então, se você é uma mãe que... Eu vou entrar na parte final aqui que estão dizendo que meu tempo está acabando. Ai, meu Deus, eu começo a ficar nervosa. A minha equipe está aqui do meu lado dizendo que meu tempo está acabando, tá? Já colocaram até aqui. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, se você é mãe de adolescente, provavelmente já sentiu cansada de discutir pelas mesmas coisas diariamente, o prato que não tira da mesa, a louça que não quer lavar, a roupa espalhada pelo chão. Bom, não precisa entrar em detalhes, né? Que vocês conhecem muito bem tudo isso. Já se perguntou se está sendo dura demais ou também já achou que pode estar sendo permissiva demais? Enfim, né? Muitas vezes a mãe, ela fica sozinha tentando descobrir tudo isso. Então, assim, eu vim aqui com essa live também, além de falar um pouquinho para vocês esses 3 passos, que são básicos, falei bem pouquinho, mas assim, como eu já disse, me procura no direct que eu posso passar muitas coisas para vocês, inclusive livros, gente, tem muitos livros, ó, do cérebro, falando que a adolescência é normal. Eu gosto muito de passar para vocês isso. Eu quero convidar vocês para minha reunião secreta que vai acontecer dia 11 de março, quarta-feira, às 20 horas. Eu fiz à noite justamente pensando que é para mães que querem aprender a ocupar esse lugar com mais segurança, com mais firmeza e com mais tranquilidade. Porque quando a mãe ela se reorganiza internamente, a relação com o seu filho adolescente vai começar a mudar. Então, se você precisa disso, se você sente que eu estou falando para você, venha participar da minha reunião secreta para conseguir enfrentar tudo isso com mais serenidade. O link para a reunião secreta está na bio do meu Instagram, porque daí você vai entrar num grupo oficial. Esse grupo é silencioso, tá? Não tem conversa. É um grupo só para eu mandar o link no dia da reunião. Então, vem para minha reunião secreta, entra no link do grupo oficial que está na bio, ou então fala comigo nos comentários que eu mando o link para você no direct. Eu espero você lá. E um beijo para todo mundo que apareceu por aqui. Fiquei muito feliz. 4 horas da tarde, uma galera aparecendo. O pessoal da comunidade de mães, o pessoal que já está no grupo oficial também da reunião secreta, pessoas queridas, mães de pacientes. Olha, eu estou muito feliz. Minhas filhas passaram por aqui também, que eu já vi. Psicólogas, amigas queridas, um beijo para vocês. Estou muito feliz que vocês estiveram comigo nesses momentos e quero fazer mais vezes. Estou pensando em fazer toda quinta-feira, tá bom? Os amigos da minha filha também, que eu vi que... Olha, acabei de ver aqui. Ah, que fofos. Adolescente também gosta de participar das coisas que eu falo, viu, gente? Um beijo para todos. Estou muito feliz. Espero vocês na minha reunião secreta dia 11 de março, às 20 horas. Entra no link na minha bio. Um beijo. No X.